Os Trolls são uma das criaturas mais perigosas e brutais que habitavam a Terra-média. Conhecidos por sua força física e sua lealdade aos poderes do mal, especialmente ao Senhor Sauron, os Trolls desempenhavam um papel significativo nas batalhas entre o bem e o mal, representando uma ameaça formidável para os heróis da Terra-média. O vídeo de hoje é dedicado a essas criaturas tão grotescas e desprovidas de inteligência. Que isso? Matt, olha o que saiu do meu nariz! Os Trolls são retratados como seres gigantescos, geralmente de pele escura e aspecto grotesco. Sua estatura imponente e força descomunal os tornam temíveis adversários em combate. No entanto, sua inteligência é limitada, o que os torna facilmente manipuláveis por aqueles que desejam usá-los. Estão cometendo um terrível engano. Não dá para discutir com eles, são imbecis. Assim como os orcs, os Trolls também foram criados por Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, no contexto da mitologia de Tolkien. Concebidos para serem seres largos e monstruosos, os Trolls compartilham uma origem sombria e uma lealdade aos poderes malignos que permeiam a Terra-média. E assim como os orcs, os Trolls se uniram a Sauron em busca de mais destruição. Em toda a Terra-média existem várias raças de Trolls, cada uma com características distintas. A maior parte dos Trolls são retratados como sendo extremamente burros, incapazes de falar ou, quando falam, têm um raciocínio meio lento. Essas limitações mentais deles os tornam meros instrumentos nas mãos dos servos das trevas, sendo frequentemente utilizados como soldados ou escravos no exército de Sauron. Além da participação dos Trolls em batalhas, eles também desempenham um papel importante como guardiões de fortalezas e fortificações controladas pelas forças do mal. Suas presenças imponentes e ameaçadoras servem como uma advertência para qualquer intruso que ouse desafiar o domínio de Sauron e de seus capangas. No entanto, apesar da ferocidade e força física, os Trolls não são imunes às fraquezas comuns como todas as criaturas. Eles são vulneráveis a certas formas de ataque, especialmente aqueles que envolvem fogo ou armas feitas de materiais específicos como aço e mithril. Os Trolls originais, conforme descritos na obra de Tolkien, também não suportavam a luz do sol. O sol já vai nascer. Eu não quero ser transformado em terra. Quando expostos aos raios solares, esses Trolls se transformavam em pedra, uma fraqueza muito forte que os tornavam vulneráveis durante o dia. Essa capacidade adicionava um elemento de perigo adicional aos encontros com essas criaturas, já que os heróis da Terra-média muitas vezes aproveitavam a luz do dia para enfrentar esses Trolls com mais vantagem. Quando os Trolls passaram a ser liderados por Sauron, o Senhor do Escuro, ele fez uma série de experimentos e pesquisas com o objetivo de fortalecer as forças deles. Como resultado, Sauron conseguiu criar uma nova raça de Trolls conhecida como Olog-Hai. E diferente dos Trolls originais,
o Zolog High possuía uma resistência maior à luz solar, os tornando ainda mais formidáveis como instrumentos de guerra nas mãos de Sauron. Pois eles não se petrificavam e podiam lutar durante o dia. Essa evolução na criação de Trolls ampliou ainda mais a ameaça representada por essas criaturas para os povos livres da Terra-média, aumentando os desafios enfrentados pelos heróis em sua luta contra as forças do mal. Apesar dessa natureza brutal, os Trolls também são retratados como vítimas da influência corruptora do mal. Muitos são capturados e escravizados por servos de Sauron, obrigados a lutar em suas fileiras sob o controle de magia negra. Essa exploração de sua força física sem consideração por sua liberdade ou vontade própria destaca a crueldade dos servos do Senhor do Escuro. Além de serem empregados em batalhas como forças brutais, os Trolls também desempenhavam papéis úteis em outras atividades. Sua força descomunal e resistência física os tornavam ideais para carregar pedras, rochas e até mesmo árvores, servindo como verdadeiros trabalhadores braçais. Essas habilidades deles de transportar cargas pesadas os transformavam em uma espécie de burro de cargas para os servos do mal, sendo utilizados em diversas tarefas que exigiam força bruta e resistência. Essa versatilidade na utilidade dos Trolls destacava sua importância como ferramentas nas mãos dos Senhores das Trevas, mostrando que sua influência ia além do campo de batalha e se estendia a várias outras áreas da vida da Terra-média. Dentro do campo de batalha, os Trolls demonstravam uma força impressionante e uma ferocidade implacável, representando uma ameaça significativa para qualquer inimigo que enfrentassem. Um exemplo marcante desse poder é o Troll que habitava Moria, a antiga perigosa Mina dos Anãos. Durante a jornada da Sociedade do Anel, esse Troll se revelou um adversário formidável, causando enormes dificuldades para o grupo. Sua presença imponente e sua capacidade de infligir danos significativos levaram os membros da sociedade a utilizarem todas as suas habilidades e recursos para tentar derrotar ele. Esse confronto épico só mostra a ferocidade dos Trolls no campo de batalha e a determinação necessária para superar suas formidáveis habilidades físicas. Mas também existe o lado negativo. Mesmo os poderosos líderes como Sauron reconheciam a necessidade de domar os Trolls, pois a sua brutalidade e imprevisibilidade poderiam representar uma ameaça até mesmo para suas próprias forças. Os Trolls, quando não controlados, não hesitavam em atacar e até mesmo matar seus próprios aliados, incluindo os Orcs, criaturas com as quais geralmente lutavam lado a lado. Essa natureza voraz e impulsiva levava os Trolls a devorar qualquer coisa que encontrassem pela frente, quando estavam com fome, independente de ser amigo ou inimigo. Isso fazia com que os líderes malignos precisavam manter um controle rigoroso sobre os Trolls para evitar que eles revoltassem contra eles e causassem estragos entre suas próprias fileiras.
E além dessa função como soldados e servos nas fileiras da força do mal, a vida dos Trolls era geralmente triste e brutal. Pouco se sabe sobre suas condições de vida além do campo de batalha, mas é provável que fossem tratados como criaturas descartáveis, usadas e descartadas conforme a convivência de seus mestres. Sua existência provavelmente consistia em obedecer cegamente às ordens dos superiores, enfrentando batalhas e cumprindo tarefas perigosas sem questionar. Os Trolls raramente desfrutavam de qualquer forma de liberdade ou autonomia, sendo meros instrumentos nas mãos dos poderosos líderes malignos que os controlavam. Essa vida de servidão só mostrava a triste condição dessas criaturas e servia como um lembrete sombrio das crueldades do mundo de Tolkien. Lembrando que eu estou falando dos Olog-Hai, o tipo específico de Troll aperfeiçoado por Sauron para servi-lo. Esses Trolls Olog-Hai viviam em Mordor e suas vidas eram apenas para servir o seu mestre. Sem ser esses Trolls em específicos, existiam sim outros Trolls que viviam livres. Os Trolls originais, como os 3 encontrados por Bilbo e os Anãos em O Hobbit, continuavam a existir mesmo na Terceira Era, habitando cavernas e regiões remotas onde a luz do sol não afetava eles. Desculpa. Apesar de sua natureza selvagem e propensa à violência, esses Trolls eram mais independentes do controle e dos poderes do mal, muitas vezes vivendo suas vidas isoladas, longe das batalhas e dos conflitos que assolavam a Terra-média. Bom, em última análise, os Trolls representavam uma força formidável e implacável que ameaçava a segurança e a estabilidade da Terra-média. A presença deles é uma lembrança constante da necessidade de coragem, determinação e trabalho em equipe por parte dos heróis que se opõem às trevas. E embora os Trolls possam ser derrotados, sua ameaça nunca deve ser subestimada. Que o dia pegue vocês todos! Quem é esse? Manteiga. Podemos comê-lo também? Os Trolls são uma das criaturas mais perigosas e brutais que habitavam a Terra-média. Conhecidos por sua força física e sua lealdade aos poderes do mal, especialmente a Sauron, os Trolls desempenhavam um papel significativo nas batalhas entre o bem e o mal, representando uma ameaça formidável para os heróis da Terra-média. Desde os brutais Trolls das montanhas até os astutos Trolls da floresta, a diversidade dessas criaturas impunha desafios únicos aos defensores da luz. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de Trolls que existiam na Terra-média. Vocês são soldados de Gondor! Não importa o que vier por aquele portão! Bom, então vamos começar falando sobre o tipo mais conhecido de Troll, o Troll das Cavernas. Esse tipo de Troll ficou bastante conhecido devido aos filmes e livros de O Senhor dos Anéis. Eles eram frequentemente encontrados nas cavernas e nos subsolos dos lugares mais escuros e sombrios da Terra-média, onde a sua presença imponente e a natureza desses brutamontes inspiravam temor e apreensão em todos que cruzavam o seu caminho. Os Trolls das cavernas são descritos como criaturas gigantescas, desajeitadas e dotadas de grande força física.
Eles têm a pele muito grossa e resistente, o que os tornava ainda mais difíceis de serem derrotados, pois as espadas não conseguiam penetrar a pele deles. Foi esse o tipo de Troll encontrado pela Sociedade do Anel quando eles tiveram que entrar em Moria para seguir a sua jornada. Provavelmente esses Trolls das cavernas que habitavam Moria já estavam lá há cerca de 500 anos, desde quando Sauron enviou suas forças e as suas criaturas para lá no ano 2480 da Terceira Era. Nessa época, muitos orcs e trolls, a mando de Sauron, estavam construindo fortalezas na Montanha Nublada para bloquear a passagem e os acessos para outros reinos. A presença desses trolls das cavernas nas profundezas de Moria acrescentou um perigo adicional ao já desafiador caminho dos membros da sociedade. O troll que os membros da sociedade encontraram em Moria representou uma ameaça muito forte e quase mortal. Frodo, em particular, enfrentou um momento de grande perigo, escapando por pouco da morte certa quando o troll o atacou. Sua malha élfica foi o que o salvou da investida mortal do troll. Se ele não tivesse usando ela, ele teria morrido. Agora temos mais um tipo de troll que vemos em O Senhor dos Anéis: os Trolls das Montanhas. Bom, nós temos muito pouco conhecimento sobre esses Trolls, pois eles foram mencionados apenas uma vez nos registros de Arda. Esses Trolls das Montanhas eram usados principalmente como servos de trabalho pesado, sendo descritos como o tipo mais simplório e burro de troll que existiu. Eles não conseguiam nem falar. A principal função deles era levantar e carregar coisas pesadas durante o combate, sem realmente participarem ativamente da luta. Essa descrição sugere que os Trolls das Montanhas eram criaturas brutais e primitivas, cuja inteligência limitada os tornavam úteis apenas para tarefas simples e repetitivas, sem grande capacidade estratégica ou habilidade de combate. Seguindo em frente, vamos falar agora sobre os Trolls de Pedra. Esses Trolls foram os primeiros Trolls a existirem na Terra-média, considerados os Trolls originais. Eles tinham uma peculiaridade única: não suportavam a luz do sol e se transformavam em pedra se fossem expostos a ela. Por essa razão, eles viviam em áreas mais sombrias e remotas da Terra-média, especialmente na parte ocidental. E além disso, os Trolls de Pedra eram conhecidos por serem um pouco mais espertos do que outros tipos de Trolls, sendo capazes de falar de maneira relativamente eloquente para o padrão comum dos Trolls. Eu não gosto de cavalos, nunca gostei. Foi esse o tipo de Troll que Bilbo Bolseiro encontrou no livro O Hobbit durante sua jornada com Gandalf e os Anãos. O encontro com esses 3 Trolls de Pedra foi um momento marcante na história, e Bilbo teve que usar toda sua astúcia para escapar do perigo eminente, antes que os Trolls o transformassem em jantar. Seguindo, agora temos os Trolls do Inferno, também conhecidos como Trolls das Colinas. Esses Trolls faziam parte da família dos Trolls que habitavam, obviamente, as colinas e as montanhas, mas esses em especiais eram recrutados para os exércitos de Sauron. Os Trolls do Inferno eram derivados dos Trolls originais,
mas tiveram a sua natureza alterada por Sauron através de experimentos. Sauron realizou essas experiências com os Trolls originais com o objetivo de tornar eles mais poderosos e resistentes, evitando que se transformassem em pedra durante o dia quando fossem expostos à luz solar. Eles eram descritos como os mais semelhantes aos homens, exceto por seus tamanhos maiores e pela pele coberta por escamas grossas. A ferocidade deles era evidente quando avançavam como bestas enfurecidas, atacando sem piedade. Além disso, a brutalidade deles era impressionante, pois podiam arrancar a garganta daqueles que matavam, aumentando ainda mais o medo e a aversão que provocavam nos inimigos de Sauron. Outro tipo de troll menos conhecido são os Trolls da Neve. Esses trolls se adaptaram para sobreviver ao frio e à neve, habitando os ambientes gelados da Terra-média. Diferente dos outros tipos de trolls, os Trolls da Neve desenvolveram características físicas e comportamentais específicas para enfrentar as condições adversas do seu habitat. Eles tinham uma pelagem densa e espessa que protegem eles do frio intenso, enquanto as suas garras afiadas e força muscular eram essenciais para caçar presas e competir por recursos em meio a um ambiente congelante. Também existiam Trolls de 2 cabeças na Terra-média, uma espécie ainda mais rara e bizarra. No livro Hobbit, temos uma confirmação que esses tipos de Trolls já foram avistados, mas não há muitas informações sobre eles além disso. Acredita-se que Sauron tenha realizado uma série de experimentos e manipulações para desenvolver essa estranha espécie de Troll, na busca por criar criaturas ainda mais poderosas e terríveis para servirem em suas fileiras. Um troll das cavernas. Se você curte a trilogia de O Senhor dos Anéis, provavelmente já viu ou ouviu falar de uma cena deletada de O Retorno do Rei, onde o Aragorn enfrenta o Sauron cara a cara lá no Portão Negro de Mordor. Mas no final, essa cena aí foi cortada do filme. Então, se você quer saber o motivo de Peter Jackson ter tomado essa decisão e o que realmente aconteceria se essa batalha tivesse continuado no filme, fica no vídeo que eu vou te contar tudo. O Aragorn e o resto da galera vão até o Portão Negro para tentar chamar a atenção de Sauron e dar uma chance para o Frodo e o Sam seguirem com a missão. Aragorn grita, chamando Sauron para aparecer e enfrentar a justiça. Que o Senhor da Terra Negra venha até nós, que a justiça caia sobre ele. Aí o portão se abre, uma luz forte aparece em cima do exército e de repente surge o Sauron, mas não do jeito que a gente está acostumado. Primeiro ele aparece com uma aparência bonita, meio divina, a forma que ele usava para enganar os outros, chamada Anatar. Só que Aragorn não cai nessa. Ele percebe que é uma armadilha e logo depois o Sauron mostra sua aparência real, igualzinha a que aparece no comecinho do primeiro filme. Aí os dois começam a brigar. Sim, os dois se enfrentam frente a frente. Mas essa cena não entrou no corte final do filme.
No lugar disso, o foco foi totalmente na jornada do Frodo e do Sam tentando destruir o Anel na Montanha da Perdição. O Aragorn até aparece no momento enfrentando o Boca de Sauron, que é tipo um porta-voz nojento do Sauron. Só que essa cena só tá na versão estendida do filme, então muita gente também não viu essa parte. É preciso mais de uma lâmina élfica quebrada para fazer No livro, o Boca de Sauron é descrito como um humano que virou um dos servos do mal, não um espectro do Anel. A verdade é que essa cena do confronto entre Aragorn e Sauron nem foi exatamente deletada, ela foi mudada depois que já estava gravada. O Peter Jackson já explicou em entrevistas que tomou essa decisão porque queria ser mais fiel à história original escrita por Tolkien. Ele disse que, mesmo achando a cena visualmente incrível, sentiu que ela tirava a atenção da parte mais importante do final. O Frodo e o Sam enfrentando os últimos desafios para destruir o Anel e, claro, com aquela ajudinha do Gollum. Peter Jackson contou que a cena acabava desviando o foco do verdadeiro sacrifício, que era o de Frodo e Sam. E também deixou claro que essa luta entre Aragorn e Sauron não existia no livro. Foi criado algo novo só para o filme. Depois de pensar bem, ele percebeu que não fazia sentido Sauron aparecer fisicamente. Isso poderia até estragar o impacto da cena final. A ideia era mostrar que o Aragorn estava se arriscando para dar tempo do Frodo cumprir a missão e não virar o herói que derrota o vilão com a espada. Mesmo assim, o pessoal da produção queria muito que Aragorn tivesse uma cena de luta, afinal ele era o herói, né? A solução foi trocar o Sauron por um troll digital de CGI que acabou sendo o inimigo mais de boa pro filme e não tirava o brilho da história do Frodo e do Sam. Peter Jackson sempre se preocupou em respeitar a essência da obra do Tolkien, e ele viu que esse momento não combinava com a mensagem principal da história, que até os menores e mais improváveis podem fazer grandes coisas. No final das contas, o Aragorn já era um personagem super importante, mas a luta contra o Sauron não era o ponto principal. O filme funcionou super bem sem essa cena, e mesmo sem mostrar o Sauron de corpo presente, a gente ainda sentiu o peso da ameaça dele o tempo todo. Sem saber como era a ideia original, é fácil a gente assistir essa cena hoje em dia e achar que ela sempre foi assim desde o começo, porque ela se encaixa direitinho na batalha. A mesma cena com aquela luz forte iluminando o Aragorn e o exército ainda tá na parte final de O Retorno do Rei. A diferença é que agora, logo em seguida, aparece o olho de Sauron focando no Aragorn e sussurrando o nome dele. E de novo, tudo parece fazer sentido ali. Mesmo que uma luta entre Aragorn e Sauron parecesse ser algo épico, muita gente que é fã concorda que o motivo para deixar isso de fora faz total sentido. A trilogia sempre tentou, na medida do possível, seguir o que estava nos livros. Claro, nem tudo foi 100% fiel, mas dá para ver que houve muito cuidado para manter o espírito da obra do Tolkien. E é isso que faz toda a diferença. Eles não estavam só fazendo um filme de fantasia qualquer, estavam contando uma história que já mexeu com milhões de pessoas no mundo todo. Respeitar o que o autor queria dizer, o clima da história, os temas principais, como a amizade, coragem, sacrifício, tudo isso pesa mais do que colocar uma luta improvável de acontecer
só para agradar visualmente. E é por isso que muita gente defende que foi uma boa decisão deixar essa luta de fora, porque ela acabaria tirando o foco do que realmente importa. 2 hobbits pequenos, simples, sem força, sem armas mágicas, enfrentando o mal mais poderoso da Terra-média. É isso que faz O Senhor dos Anéis ser tão diferente de outras histórias do mesmo tipo. Não é só sobre guerreiros, reis e grandes batalhas, é sobre pessoas comuns fazendo o impossível. Além disso, essa escolha do Peter Jackson mostra o quanto ele entendeu o coração da história. Ele poderia ter colocado uma batalha impressionante, cheia de efeitos, e muita gente ia achar legal, mas ele preferiu manter o foco nos momentos que realmente tocam a gente, que emocionam. E no fim, isso fez os filmes durarem no tempo, virarem clássicos e emocionarem até quem nunca leu os livros. Eu não posso carregá-lo pelo Senhor, mas posso carregar o Senhor. Vamos! Então, quando a gente pensa nisso tudo, fica mais claro porque a cena foi mudada. Não foi falta de ação. Foi uma escolha consciente para contar a história do jeito certo, respeitando o que ela significa de verdade. Bem diferente do que os Anéis do Poder fizeram, né? Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!